Boa noite, queridos telespectadores. Estamos mais uma vez aqui ao vivo pela TV Web, tudo para a Grande Litoral. Meu nome é Nelson Cunha e estamos dando início ao programa Espiritualidade Quântica. O programa Espiritualidade Quântica está aqui ao ar, neste canal, todas as terças-feiras, a partir das 21 horas. E o programa tem o objetivo de trazer conceitos, ideias, fazer com que as pessoas digamos assim, tenham uma mudança nos seus paradigmas, consigam perceber que a vida é algo muito maior e muito mais amplo do que apenas um corpo físico. E a TV Tudo para a Grande Litoral é uma TV que tem o propósito de estar levando informações, entretenimento, entrevistas, jornalismo, te mantém atualizado de todos os acontecimentos da Praia Grande e Litoral, ok? E hoje nós temos um tema muito interessante para falar com vocês, para levar ao conhecimento de vocês uma técnica, uma terapia que tem dado resultados muito positivos, chamado biomagnetismo associado à bioenergética. E eu tenho uma satisfação enorme, né, de estar trazendo aqui uma pessoa que ela é psicóloga, especialista em psicossomática há mais de 20 anos. Ela é psicopedagoga há mais de 18 anos e mestre em saúde e meio ambiente na área da medicina desde 2017. E aí eu tomo a liberdade aqui de dizer um pouquinho que essa pessoa nasceu com alergia a remédios alopáticos, conservantes, e sempre se tratou com práticas integrativas e complementares da saúde. E o que fez com que ela levasse, aguçasse o interesse dela por essas práticas integrativas e acabou por se tornar uma grande, eu falo assim, enchendo a boca mesmo, uma grande terapeuta holística há mais de 40 anos. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui hoje conversando com Mari Barbosa. Mari Barbosa, seja bem-vinda. Tudo bem Boa com você? noite, tudo e você? Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui colocando a nossa experiência, não é, a nossa vida, porque o próprio trabalho que eu faço, na verdade, eu também sou paciente, né, da terapia holística, desde que nasci. Como você disse, realmente é dessa forma. Pois bem, Mari. Desculpa se eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu confesso para você, é uma satisfação estar com você aqui hoje. Você é uma pessoa que eu sei que se envolve bastante, estuda bastante, tem toda uma bagagem, uma experiência enorme, além de ter essa formação aí na área médica, na área de saúde, e que eu sei que faz um trabalho aí espetacular na divulgação, nas terapias, e isso tem repercutido de uma forma muito positiva, principalmente aqui na Baixada Santista. E assim, antes da gente Verdade. falar propriamente dita do biomagnetismo, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, Mari. Então, você percebe que as pessoas na atualidade parece que estão um pouco assustadas, né? Com muito medo em virtude de todo esse acontecimento que está acontecendo, deixando as pessoas estressadas, de uma certa forma até tristes, né? Com o que a gente está vivendo no momento, toda essa situação. Mari, você entende que essa realidade que nós estamos vivenciando, ela corre o risco de comprometer a saúde das pessoas? Bastante, Nelson, bastante, né? A gente que é da área da saúde mental, né, como psicóloga, aumentou os atendimentos, né, vai aumentar muito mais, a gente já sabe disso, todo mundo que é da área da saúde mental, sabe que pós a quarentena, as pessoas vão ficar com muito medo, né, de se relacionar pessoalmente, né, do que o outro tem, se ela pode pegar, se ela pode não pegar, então, assim, o mundo que a gente vivia antes, com certeza, não será o mesmo. Isso já é fato, né? E o problema maior é justamente quando acabar a quarentena, né? Em função de todo esse medo, né? O medo e todo o estresse que a gente tem em função de medo, né? Existem quatro emoções básicas, né? Como, por exemplo, o medo, a raiva, a tristeza e o asco, né? Esses são emoções biológicas que o inconsciente vê como biológico mesmo, né? Como comportamental. Então, o medo, né, que vai estar gerando essa situação toda, esse estresse todo, ele modifica a nossa
química, né? Ele altera, e infelizmente ele altera o pH do nosso corpo, e com isso fica um ambiente propício para diminuir o sistema imunológico, né? Alterar, e ter, na verdade, uma propensão maior, por exemplo, no caso da hiperacidez do pH, para vírus e fungos, e no caso das bactérias e parasitas, a hiperalcalinidade. Então, falar de saúde, a gente precisa falar de pH neutro. Então, a gente fala, por isso que eu sempre brinco e falo o seguinte: mente sã, corpo são, né? Então, se a mente está lá alterada, estressada, com todas essas emoções, com certeza eu vou ter algum sintoma, alguma doença, infelizmente. Ok, Mari. Bom, como você bem colocou, eu entendo que até fez um certo alerta que talvez o fim da quarentena, né, quando a gente sair dessa situação, talvez é que possa estar, assim, em virtude desse acúmulo de sentimentos, emoções que muitas pessoas estão tendo em virtude dessa quarentena. Então, esse acúmulo de sentimentos, emoções, eles realmente vão alterando a nossa estrutura química, como você bem colocou, e ele é algo acumulativo, que em um determinado momento pode chegar a um ponto e realmente causar um estresse maior no organismo, baseado nisso que você falou sobre a situação piorar depois da quarentena? Sim, sim, porque, por exemplo, o nosso corpo, ele está preparado, né, porque a gente sabe, a gente é humano, a gente tem o neocórtex, né, que é a parte mais nova do cérebro, e esse neocórtex é o que nos dá, ao ser humano, a capacidade de interpretar, né, e só que a gente tem o restante, né, que é a base do nosso cérebro, que é o que eles chamam de sistema R, que é o cérebro reptiliano, que eles falam, que é o hipotálamo, né? E o límbico, onde estão lá as emoções dos animais. Só que a gente, nós somos da cadeia alimentar dos primatas, a gente é o top, é o topo da cadeia dos primatas. E com isso a gente reage como os animais, né? Só que ele é muito mais rápido do que o neocórtex, que é a nossa interpretação. E aí o que acontece? Todo o nosso corpo, que ele está ligado a isso, simplesmente ele reage ao estresse. Só que o estresse no nosso corpo, enquanto, vamos falar assim, a nossa parte animal, é para 2 minutos, né? É como se fosse, por exemplo, um leão que vai comer a zebra. Então, ele tem toda aquela descarga diferente, né, no corpo de adrenalina e toda a parte química, para que ele possa atacar, correr atrás da zebra. E a zebra, em função disso, ela tem toda a descarga também de adrenalina e modifica toda a química para ela poder fugir. Então, isso acaba em 2 minutos, porque ou o leão alcança a zebra e come a zebra, né? Ou a zebra consegue ser mais rápida e fugir do leão. Então, e acabou o estresse. Qual é o problema do ser humano? O ser humano que tem a capacidade de interpretar, ele amplia, no caso, o estresse, que vai acima de 2 minutos. E isso impacta demais o sistema imunológico. E com isso, fica todo alterado o pH, fazendo com que as pessoas realmente tenham um problema bastante complicado aí de sistema imunológico, esse sintoma e doença, né? Ok, muito bem colocado, Mari. E só uma coisa. O cérebro, ele não sabe a diferença, né, o inconsciente, ele não sabe a diferença entre o que é real, o que você pensou que é real, que é um fato, e o que você imaginou. Então, aquilo que você imagina pode ser um fator estressante, quando na verdade não seria. Não, existem muitas pesquisas, até complementando o que você falou, existem muitas pesquisas que realmente o ser humano, basta ele se imaginar que está numa situação estressante e o organismo já está reagindo, liberando uma série de elementos químicos como se estivesse realmente vivenciando aquela situação. E mais do que nunca, o momento atual que nós estamos vivenciando, e isso aqui nesse programa, na Espiritualidade Quântica, a gente tem procurado falar muito para as pessoas e alertar justamente nessa questão das pessoas ficarem acumulando dentro delas essa sensação de medo, de insegurança, de impotência. E a gente tem orientado assim, a situação está aí, tá? Aos olhos de todos, todos estão vivenciando,
mas precisamos buscar alguns mecanismos para aliviar esse estresse, né, que você colocou, e para que as pessoas também não se sintam por demais submissas a uma situação e acabar acumulando, fazendo essa somatização emocional de medo. Eu também, como terapeuta, a gente tem encontrado casos assim que as pessoas, eu percebo que algumas pessoas estão chegando nos seus limites mesmo. E diante do que você falou, que depois da quarentena é um sério risco, eu agora já estou começando a pensar nesse sentido que existe uma profunda razão nisso tudo, né? Agora, Mari, e diante dessa situação toda que nós estamos vivenciando, existe algo que a gente pode fazer para amenizar, digamos assim, toda essa situação, todo esse acúmulo de estresse que corremos esse risco, né, de estar vivenciando? Existe algo que a gente pode fazer? Então, a terapeuta, você também é terapeuta holístico, você sabe que a terapia holística, ela trabalha muito a prevenção, né, de tudo isso. Então, existem inúmeras técnicas que a gente consegue minimizar esse estresse, minimizar toda essa descarga, né, inclusive da gente compreender o que significam essas emoções, né, a própria técnica que eu trabalho, o biomagnetismo, ele não trabalha só a parte física, mas também a emocional. Então, a pessoa fica sabendo que aquele sintoma, ou às vezes aquilo que estava lá acumulado emocionalmente falando, ela pode inclusive dispersar, né? Existe no biomagnetismo a parte da emoção, onde dispersa emocionalmente as emoções que são negativas, que podem vir a se tornar um sintoma. Ok, ok. Por exemplo. Pois não. Não, falei por exemplo, um exemplo. Ah, ok, ok. Então, como você bem disse, eu também sou terapeuta biomagnetista, mas nada melhor que conversar com uma pessoa que eu tenho conhecimento, que tem uma certa especialização nessa área do biomagnetismo, e aí eu deixo a seu cargo aí das explicações, orientações, para que o nosso público possa conhecer um pouquinho da técnica e entender a base do funcionamento dela, né? Porque ela é uma terapia com todo um fundamento científico, né? Exatamente. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com o pH do nosso corpo e reequilibrá-lo, isso significa que eu posso melhorar a minha imunidade, posso melhorar a saúde, e a técnica sendo aplicada, eu até procuro conversar com as pessoas que ela é uma técnica que não é indolor, ela não requer nenhum procedimento específico. Mário, eu vou pedir para você dar uma pequena pincelada nessa questão de como o pH atua, como a gente pode, através da técnica, melhorar a nossa imunidade e o que isso pode repercutir, a forma como ela é aplicada e como isso pode repercutir na questão da saúde do nosso corpo. Ok, Nelson, então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a terapia holística, o que nós estamos falando, é uma prática integrativa e complementar da saúde. A gente não está contra, por exemplo, a medicina tradicional, pelo contrário, a gente complementa e integra, né? E o fato da gente trabalhar com ímãs poderosos, né, é o que faz a gente ter a capacidade de, através desses ímãs, modificar esses ímãs poderosos. Como? O campo magnético ele é medido em Gauss. E no caso, a gente trabalha com ímãs, né, de 3.500 Gauss. Para vocês terem uma ideia, o Polo Norte e o Polo Sul, eles têm 500 Gauss da Terra. Então, a gente trabalha com 7 vezes mais cada ímã. Então, como a gente vai fazer? Existe essa técnica, o biomagnetismo é bioenergética, ela foi concebida, né, o fundador é um médico, o Dr. Isaac Durand-Góes, e ele descobriu o par biomagnético. Então, ou seja, você tem que ter o negativo e o positivo, ou a hiperacidez e a hiperalcalinidade. Então, e como é que isso foi descoberto? Através de um teste, né, onde foi descoberto pelo médico da NASA, né, nos anos 80, através dos astronautas que ficavam fora da Terra, então eles ficavam fora do campo magnético, quando eles voltavam, eles tinham a sua perna direita, apenas a perna direita, de 1 a 2 centímetros, ou mais curta, ou mais alongada. E isso foi estudado e descobriu-se que era em função das alterações de pH no corpo.
Então, o Dr. Góes, com todas essas informações, ele descobriu que quando ele coloca um ímã desse, né, naquele polo, por exemplo, o negativo no timo, né, e ele colocava, e se a pessoa tivesse uma alteração ali, a perna direita ou encurtava ou alongava. E com isso, ele descobriu como colocando o ímã, né, então no caso, ou negativo ou positivo, ou naquele lugar, por exemplo, a perna encurtava à direita, quando ele colocava o timo negativo, né, o lado negativo em contato com o timo da pessoa, ele descobriu que na região do cóccix, ali no reto, ele colocando o lado oposto, né, a perna nivelava. Então, ali, ele deixando dessa forma, não passava de 10 minutos, simplesmente o pH ficava neutro. E com isso, a gente rastreia o corpo inteiro, né, através de 312 pares, a princípio, apesar de ter 2.000 pares, mas a gente faz um rastreio de 312 pares e vai colocando os ímãs e vai descobrindo onde está alterado ou não. Onde estiver alterado, a gente vai deixando os ímãs, né, isso da cabeça até o dedão do pé, e aí, quando tiver tudo neutro, o campo magnético, ele dura 72 horas. Então, em 72 horas, você vai ter um up no seu sistema imunológico, realmente absurdo. E com você colocando o pH neutro, a gente, em 10 minutos, como a gente muda o meio todo para pH neutro, os bactérias, fungos, vírus e parasitas não conseguem sobreviver. Os ruins, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso corpo tem simplesmente 57% de patógenos, né? De bactérias, fungos, vírus e parasitas, e a gente é só 43% de célula humana. Nós possuímos em nosso corpo mais bactérias, né? E outros pequenos micro-organismos do que número de células em nosso corpo. Exatamente. Então é interessante, como você bem colocou, o patógeno é simplesmente aquele micro-organismo que se rebelou, né, digamos assim, com o organismo e lá está causando prejuízos, que é o que a gente chama de patógenos, né? Muito bem. E a técnica ela é interessante porque ao invés de nós ministrar um medicamento para combater um vírus ou uma bactéria, a gente acaba atuando no meio ambiente onde ele vive, tornando o meio ambiente inapropriado para o desenvolvimento de patologias, de doenças e tudo. E com isso dá um resultado muito positivo. E o que é mais interessante, né, Mari? Muito rápido. Sim, rápido, bastante, né? Rápido. No caso, por exemplo, a gente tem que lembrar que os ímãs, né, não tem nenhuma eletricidade, são ímãs que a gente só coloca lá, né, no corpo, e ele é não invasivo, no caso, indolor, né, e a única contraindicação que tem no caso das pessoas com marca-passo, das pessoas que têm um dispositivo bioeletrônico, né, esses são, e eu não costumo atender, por exemplo, as pessoas que estão grávidas, né, para o Dr. Góes, a gente pode atender sim, não existe nenhum tipo de efeito colateral, mas como a gravidez, na verdade, por exemplo, até os 3 meses, independente de você fazer uma técnica ou não, a mãe, né, ela sofre o risco, né, de aborto, então eu procuro, na verdade, não atender. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça com essa mãe, com esse bebê, ela pode atribuir à técnica, e na verdade a técnica não é capaz disso. Então, por essa razão, só por uma questão ética de cuidado, eu não atendo. Mas, lembrando que essa técnica é maravilhosa, por exemplo, eu já atendi 8 pessoas travadas da coluna, tomando morfina, né, travadas na cama, tomando morfina, cheias de dor, em uma única sessão, apenas uma. Simplesmente a pessoa deixou de ter a dor e destravou a coluna e não precisou da segunda sessão. 8 pessoas. Então, assim, é sensacional. 80% das pessoas já na primeira sessão sentem uma melhora incrível. E assim, o mais incrível dessa técnica também é que ela pode ser utilizada, eu fiz muito isso nessa quarentena, à distância, né? Eu atendi muita gente do exterior, de outras cidades, através do entrelaçamento quântico. A gente usa uma outra pessoa de antena para que a gente consiga atender aquela pessoa. Não só as pessoas, como os animais também.
Sim, isso é importante a gente lembrar que, na realidade, qualquer organismo, ele pode ser tratado com biomagnetismo, né? Todo organismo, ele gera um campo de consciência, um campo informacional, e esse campo pode ser tratado e equilibrado e promover saúde em vários aspectos. Então, o biomagnetismo ele também pode ser utilizado para animais. Já vi casos de ter usado para vegetais também. Tem um caso muito interessante de um rapaz que utilizou em uma árvore que tinha um problema, e com o biomagnetismo ele conseguiu tratar. E além. Agora, tem essa questão, Mari, que realmente as pessoas que não têm muito conhecimento, muita ligação com práticas integrativas ou com biomagnetismo, estranha quando a gente fala de tratamento à distância. Você tem como dar uma pinceladinha melhor nessa questão, só para assim que as pessoas entendam que isso não é nada, nenhum tipo de bruxaria, não é voodoo, é simplesmente utilizando os recursos que a própria física nos oferece, né? Sim, a ciência hoje, a gente está, o Einstein já falava sobre isso, né? Que, por exemplo, o elétron, ele, quando você olha e observa o elétron, na verdade, quando você enxerga o elétron, é porque ele é uma partícula. Quando você não está olhando para ele, ele vira uma onda, não é? E aí você já não enxerga mais o elétron. Então, isso é considerado, foi chamado pelo Einstein, por exemplo, como ação fantasmagórica, né? Que, na verdade, é o mesmo princípio, é o mesmo teste da fenda dupla, né? Ou seja, eles colocaram uma parede, né, com uma única abertura para o elétron e dispararam o elétron nessa parede, né? Então, o elétron deveria entrar só nesse buraco que tinha, né? Só que puseram dois buracos, por isso fenda dupla. E o que eles descobriram? Quando eles olhavam, né, o observador ficava olhando para o elétron passava por uma fenda só. E quando não estava olhando, ele passava pelas duas, o mesmo elétron, o único elétron. Então, eles descobriram essa história do entrelaçamento quântico, que, na verdade, é como se ele tivesse se dividido, ou, na verdade, tivesse uma outra dimensão. E para isso, e com isso, né, a gente entende, né, e a física explica, eu não sou física, né, mas o entrelaçamento quântico é exatamente isso. A mesma sensação que a gente tem quando a gente joga uma pedrinha lá no meio do lago, né, e aquelas ondas vão até a margem, né? Então é a mesma coisa, da mesma forma que a gente olha para o mar e a gente vê o movimento da onda e ela vem vindo até o rasinho ali, né? Então esse é o movimento. Então o entrelaçamento quântico é mais ou menos isso. Então a partir do momento que, bom, isso a gente pode também testar de outras formas. Por exemplo, eu fico aqui pensando no meu irmão, né? E o meu irmão não está aqui, está longe, né? Está em Manaus. E aí, de repente, eu recebo aqui, daqui a pouquinho, ou amanhã, ele me liga para falar comigo. Quer dizer, então, aquele pensamento que eu tive, na verdade, entrou em contato. Assim como a frequência de rádio, é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, para eu escutar o que está sendo falado lá na 95, eu preciso pegar o rádio e colocar na frequência de 95 Hz para escutar o que está falando lá. Então, de certa forma, é mais ou menos o entrelaçamento quântico é dessa forma, é um emaranhado, né? Que aonde mexe num lugar, mexe no outro. Então, eu tenho condições de trabalhar qualquer ser em qualquer lugar do planeta, desde que eu tenha o nome dessa pessoa, o endereço dessa pessoa, ou até uma foto dessa pessoa. Então, é assim que a gente consegue fazer. O resultado, eu aprendi, né, nesses meus 56 anos, mas vamos falar nos 40, que eu estudo a prática integrativa e complementar, eu aprendi o seguinte: não acredite, faça, né? E aí você descobre o resultado. Então, isso eu acho muito interessante da ciência, que a ciência é exatamente isso, né? Por exemplo, não adianta você acreditar, você vai lá e faz para ver se aquilo realmente é ou não, que é isso que a gente faz quando a gente vai defender uma tese, é exatamente isso. A gente não sabe se vai dar positivo ou negativo, mas a gente está ali para testar aquilo, né? Então, essa é a situação. Então,
Essa distância, ela é baseada, fundamentada na física quântica, na fenda dupla, no entrelaçamento quântico, né, em todos os testes que existiram, sempre deu o mesmo resultado em relação à fenda dupla para o elétron. Então, simplesmente a gente aciona o elétron do outro, né, e isso a gente precisa, então, saber que isso está envolvido até o nosso planeta, né? Nós, na quarentena, não estamos interagindo com a natureza. O que aconteceu com a natureza? Ela mesma se recuperou. Então, imagina o quanto o ser humano interfere na natureza, né? Mesmo estando na sua própria casa. Então, a gente precisa saber que tudo que a gente faz, que tudo que a gente pensa, a gente interage com pessoas, com animais, com a natureza. Perfeito. Fazendo até um link, né, Marix, dentro do que você falou aí do entrelaçamento quântico, nós fomos buscar aí os mestres espiritualistas, né, que nos deixaram vários ensinamentos. É comum a frase, todos nós somos um só, né, todos somos irmãos. E isso num nível, assim, emocional, mas ele vai muito, uma forma muito mais profunda, né? Nós estamos todos interligados a nível quântico, a nível de elétron, existe uma conexão, que é o que você falou, deu um nome, comentou, que é o entrelaçamento quântico. Então todos nós estamos conectados, estejamos aqui ou nosso amigo, conhecido parente, ou seja lá quem for, lá no Japão, estamos todos conectados. E o que você colocou, eu há pouco estava pensando e lembrando, que realmente funciona de uma maneira muito interessante, porque às vezes a pessoa, uma mãe, por exemplo, ela pensa no filho, fica ali preocupada, e não dá 5, 10 minutos, o filho está ligando para saber o que aconteceu. Ou muitas vezes acontece assim, uma pessoa sofre um acidente e o outro que está do outro lado do planeta, naquele mesmo instante, ele teve alguma percepção. E isso, ao meu ver, significa que nós todos estamos conectados. E Então, através dessa conexão, nos é permitido fazer esse tratamento à distância, né? exatamente, até porque, se a gente parar para pensar, todos somos feitos de elétrons. Tudo nesse universo é feito de elétrons. Então, se é feito de elétrons e tem um campo magnético, tudo, na verdade, se relaciona. Então, por exemplo, o mesmo elétron que forma o fígado do outro, o fígado do animal, e assim por diante. Então, são elétrons. Quando a gente fala de quântico, a gente está falando da divisão do elétron, né? São os números quânticos do elétron, a parte minúscula que a gente consegue detectar, que são os números quânticos. Então, por isso que a gente fala de quântico, mas o quântico é tudo. Então, a parede, o chão, o mineral, o vegetal, é tudo feito de elétron. Então, né, por isso o nosso planeta, ele funciona junto com outros planetas. Existe uma galáxia, né? E por que a gente fica no mesmo lugar? Tem uma estrela que é o Sol, e que a gente não se choca com o Sol. Então, existe todo no universo uma lei, né, em relação à matéria que a gente tem. E essa matéria, todos nós somos feitos da mesma matéria. Então, pela frequência, pelo campo magnético, não tem como não ter essa, vamos dizer assim, essa igualdade, né? Na verdade, somos feitos todos da mesma coisa, né? E se isso vibra, né? Seja no animal, seja na natureza, óbvio que vai vibrar na gente também. Sim, tudo que acontece, um responde no outro, né? Muito bem. Lembrando a todos os nossos queridos telespectadores, estamos ao vivo pela TV Tudo para a Grande Litoral. Estamos aqui no programa Espiritualidade Quântica. Meu nome é Nelson Cunha e eu estou tendo a honra e o prazer de estar conversando, batendo um papo aqui bastante informal com a Mari. E a Mari é biomagnetista e tem todo um conhecimento aí, uma especialização na área da saúde e que fala com a gente com muita propriedade sobre essa técnica chamada biomagnetismo. Mari, o biomagnetismo, ele, pelo que eu percebo, ele não tem nenhum tipo de contraindicação. Não obstante você ter comentado que tem a questão do marca-passo, talvez até faz sentido o marca-passo porque é um aparelho que qualquer campo magnético pode alterar seu funcionamento, e questão do respeito em relação à gravidez. Mas o biomagnetismo tem alguma outra contraindicação ou qualquer pessoa em qualquer idade
pode passar pela técnica, ser passado pelo processo? Sim, na verdade, qualquer pessoa pode passar pela técnica, desde o feto, né, até o idoso, não tem problema nenhum. Não existe contraindicação nenhuma. Eu atendo pessoas com marca-passo, só que eu atendo à distância, né? Já que eu não posso colocar os ímãs naquela pessoa por conta do marca-passo ou do dispositivo eletrônico, eu atendo à distância e tenho o mesmo efeito, né? Então, sendo à distância ou sendo presencialmente, não existe nenhuma contraindicação, né? Inclusive as pessoas que estão fazendo, como é que fala? Quimioterapia, radioterapia, existe toda uma técnica que à distância a gente também consegue atender, né? Então, e mesmo presencialmente, a gente também tem um outro protocolo que a gente consegue também atender e poder ajudar aquela pessoa. Então, seja com câncer, seja com o que for, a gente pode atender. Existem trabalhos, né, que foram feitos na Universidade do Rio Grande do Norte, com autismo, com as pessoas com câncer, com esclerose múltipla. Então, assim, doenças realmente complexas que, mal de Parkinson, que as pessoas, assim, na área da medicina tradicional, não tem tanto tratamento para ajudar. E a gente consegue, sim. Perfeito, maravilha. Uh, olha, Mari, por favor. É, se uma pessoa tiver interesse em conhecer mais sobre o biomagnetismo, se tornar, por exemplo, um terapeuta, o que se indica para essa pessoa? Então, basta ela ter um ensino médio, a gente prefere que tenha ensino médio, né? Eu mesmo dou cursos, né? Básico de biomagnetismo e bioenergética, para isso ela precisa ter pelo menos o ensino médio. Por quê? Porque a gente utiliza a anatomia do corpo humano para nomear a posição dos ímãs. Não necessariamente o ímã que eu colocar no coração tem a ver com o coração. Por exemplo, para dar um exemplo, que a anatomia não tem nada a ver com a posição que a gente coloca o ímã, só que a gente utiliza, né, vamos dizer assim, as regiões anatômicas para dizer aonde vai colocar o ímã. Mas, por exemplo, se eu tiver um problema de visão, geralmente é no cotovelo. Então, por isso que eu digo que a anatomia nada a ver, né? Então, lá no cotovelo, geralmente, as pessoas que têm um problema de visão, uma alteração, geralmente tem um problema a gente coloca no cotovelo, para ver que não tem nada a ver com a região anatômica, mas a gente se utiliza das regiões anatômicas para dizer aonde são os pares biomagnéticos. E eu quero fazer aqui um adendo, que o biomagnetismo, ele não tem a ver, assim, ele não é magnetoterapia. É muito diferente, porque a magnetoterapia, que até as pessoas que da medicina tradicional chinesa usam, é diferente, porque a gente utiliza par biomagnético. A gente sempre coloca dois, né? Um negativo e um positivo. Não é o caso da magnetoterapia, que ela é feita de outras formas, e aí são para dores, né? Então, a gente se utiliza desses pares biomagnéticos. Então, basta ter só o terceiro ano do ensino médio, né? E faz aí um cursinho básico livre de 32 horas para se tornar um biomagnetista. Perfeito. E a sua lembrança com relação à magnetoterapia é uma observação muito propícia, porque eu já tive casos de pessoas fazer essa mistura. Acho que porque trabalha com ímãs é a mesma técnica, né? E na realidade, como você bem colocou, o biomagnetismo tem a ver com pares biomagnéticos, locais específicos, com ímã, com carga específica, né? Ele tem um direcionamento diferente. Eu sei de casos, por exemplo, da magnetoterapia, onde as pessoas usam, por exemplo, ímãs nas solas do pé, colchões com ímã, mas o objetivo do biomagnetismo não é esse, ele é bem diferente, né? Mari, eu sei que você tem um local de atendimento, uma sala, mas estamos ao ar, eu acho que não tem problema nenhum você aproveitar a oportunidade, dizer onde é que você atende, o horário, ter um contato, né?
Para aqueles que quiserem maiores informações, tiver interesse em passar pela técnica, né? Acho que vale a pena você deixar aí no ar para a gente, né, Mari? Por Sim, favor. sim, eu tenho consultório, né, onde eu atendo lá diferenciados horários, né, onde eu atendo a terapia clássica de psicologia, né, de psicoterapia, voltada também para psicossomática, que é a minha especialidade, e eu atendo a terapia holística, o biomagnetismo em si, nos horários, nos outros horários, não é? Mas eu atendo de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, é uma questão de agenda, é só agendar, na Avenida Conselheiro Nebias, 580, conjunto 61, sexto andar, naquele prédio Lavoisier, onde tem os Correios, ali na esquina da Alexandre Herculano, em Santos, e é só entrar em contato comigo pelo telefone, pelo meu WhatsApp, que é 13, né, o DDD, 991049558. Muito bem. Vamos repetir então, Mari? Repete para nós o número. 13, o DDD, 991049558. Muito bem. Lembrando a todos vocês, estamos ao vivo na TV Tudo para Grande Litoral, o programa Espiritualidade Quântica, está ao ar todas as terças-feiras, a partir das 21 horas. A gente procura sempre trazer uma nova pessoa para entrevistar, trazer conhecimento para as pessoas, trazer uma percepção de que todos nós trazemos conosco a capacidade de provocar transformações e mudanças em nossas vidas, e através de muitas técnicas auxiliares a gente pode promover essas transformações em nós e atingirmos com isso uma melhor qualidade de vida, muito mais saúde, muito mais ficarmos muito mais centrados, estarmos mais conectados com a nossa essência e percebemos que somos seres que atuamos e agimos de uma forma muito maior, muito mais ampla do que sequer podemos imaginar, não é assim, Mari? Com certeza, com certeza. E a Mari, como uma pessoa que trabalha nessa área há muito tempo, tem clara percepção disso. E, Mari, eu gostaria que, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, vou te pegar assim meio num pulo assim, tá? Se você tem alguma mensagem, gostaria de deixar para os nossos telespectadores, porque eu gosto de às vezes pedir isso para o nosso convidado, porque aproveitar, né, o conhecimento, a bagagem de vida que as pessoas têm e passar sempre uma boa mensagem para todos. E aí eu vou deixar esses minutinhos de uma maneira muito aberta para você e poder dar uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Então, Nelson, eu gostaria de dizer a todos que tudo vem da mente, né? Qualquer sintoma físico, qualquer doença, sempre tem uma carga emocional e que a gente tem uma mania de achar, né, que o mundo é responsável por qualquer coisa que aconteça conosco. Na verdade, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade na forma que a gente pensa, nas crenças que a gente tem, principalmente, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes. A grande maioria inconsciente é que faz a gente ficar doente, né? Então, eu continuo dizendo que mente sã, corpo são. Então, quando meu corpo está apresentando algum tipo de sintoma, é porque minha mente não está legal. E aí, com isso, a gente precisa lembrar de que nós somos donos dos nossos pensamentos, sejam eles conscientes ou inconscientes, que significa ocultos da consciência. Então, o que a gente precisa é ter uma nova visão da vida e saber que a gente tem um inconsciente que toma conta de nosso corpo e de nossa mente. E que se a gente conhecê-lo e saber como é que ele funciona, a gente consegue estar mais alerta e saber e poder direcionar a nossa vida. Então, em vez de achar que você tem um destino, você fazer o seu destino, né, através do conhecimento. A informação é tudo na vida. Então, a gente precisa conhecer como funciona a nossa mente, para que a gente consiga se tornar uma pessoa saudável. Então, a gente está falando aqui de algo não só, né, físico, mas também mental, e simplesmente saber que a nossa alma, a nossa consciência maior, ela é infinita.
ela não tem fim. Então, a nossa mente tem fim, a nossa mente consciente tem fim, mas nós temos uma consciência maior, que todos somos ligados a ela, que as pessoas dão o nome que quiser, né? A força criadora, Deus, o que quiser dar o nome. E todos nós somos mentes desta consciência única. Então, essa consciência única, que é essa força criadora que a gente tem, ela simplesmente nos criou com uma missão que é para a gente ser feliz, ser saudável, ser abundante. E, portanto, nada melhor do que a informação para isso. Então, a gente saber que todos estamos juntos dentro desta consciência maior. E que essa consciência maior é o que nos direciona para a nossa missão. Cada um tem o seu talento, cada um é importante. E quanto mais a gente descobrir a nossa missão, nosso talento, nós seremos abundantes em tudo, em saúde, em prosperidade, em amor, em luz. Então é isso, é a alma. A gente, na psicologia, as pessoas pensam que a gente trabalha comportamento, mente. Não, psique significa alma. Na verdade, olhar o ser humano como um todo. A gente tem uma mania, depois de Descartes, de separar as coisas e fazer específico, mas na verdade a gente é integrado. Então, todos somos um, é uma grande realidade. Perfeito, Mário. Mário, o que você conseguiu fazer foi exatamente um pequeno resumo da proposta do programa Espiritualidade Quântica, e eu agradeço de profundo do coração, porque é justamente isso, eu consigo sintetizar o nosso propósito e tá levando para as pessoas esse conceito, essa percepção, que somos algo muito maior, que trazemos conosco uma capacidade mensurável e que, acima de tudo, nós temos uma consciência amorosa, promissora, realizadora, capacitadora, que está por trás de nós, nos apoiando, orientando, dando toda a condição para aquele que quiser promover transformações em si. Então, o convite é que a gente abra a mente, aceite essa oportunidade que todos nós temos, que está à disposição de todos, sem exceção alguma, para que realmente possamos manifestar plenamente o dom que cada um de nós recebemos, que é o dom de simplesmente poder amar mais, aproveitar mais a vida, porque a vida não foi feita para trazer dificuldades ou sofrimento. A vida foi criada para lhe dar total prazer em viver. Torne a tua vida prazerosa em viver. Esse é a busca, e aliás é o que a consciência maior fica na expectativa que façamos. Vivermos com mais harmonia, com mais unidade, com mais satisfação de viver. Mari, fiquei imensamente alegre e contente com o nosso bate-papo. Infelizmente vai chegando o final da hora aí que a gente vai precisar encerrar o programa. Agradeço a oportunidade a todos. Lembrando mais uma vez, terça-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui de novo. Estaremos trazendo novas pessoas para estar entrevistando e sempre procurando trazer para cada um de vocês um conceito mais amplo, mais bonito, mais aconchegante do que vem a ser a vida, trazendo aí oportunidades para que as pessoas possam encontrar mecanismo, auxílio, né? Porque muitas pessoas vivem certas situações e precisam de apoio, e a gente tem aí ao nosso redor várias técnicas, várias pessoas que são dedicadas justamente a isso, a poder compartilhar com o outro aquilo que ela aplicou na vida dela e viu que aquilo fez bem para ela e é bom. Assim como a Mari, assim como eu, e assim como tantos outros que a gente já trouxe aqui no programa Espiritualidade Quântica. Mais uma vez, Mari, fiquei feliz. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fica aí ficou aí gravado, né, o contato da Mari, quem quiser maiores informações sobre o biomagnetismo. Contamos com a presença de vocês na próxima terça-feira, a partir das 21 horas, aqui na TV Tudo para a Grande Litoral. Um grande abraço a todos, felicidades e até terça-feira que vem. Muito obrigado a todos. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Mari, muito bom. Boa noite. A gente vai se falando aí, Mari. Obrigado. Isso mesmo, obrigada. Obrigado.